Tá me ouvindo? Sim, só deu um pouquinho de oscilação na voz. Eu vi que, pela tua cara, eu vi que deu um Deu, agora tudo certo. Então, tá. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas ao 22º Fórum dos NAUs. Nessa edição, com o tema, então, autoavaliação na pós-graduação. Boa tarde, professora Soraya, um prazer grande. Quer falar? Boa tarde, Alexandra, boa tarde a todos, ficamos honrados com a presença, obrigada. É um prazer ter esse coletivo aqui conosco hoje, né, com um tema tão importante, que está tão iminente aí, que a gente vai ter que se organizar para dar conta dessa necessidade que está chegando na nossa porta, e a gente vai ter que ficar atento, se preparar, e vamos começar isso aqui de forma coletiva. Pessoal, só antes de nós iniciarmos, né, nós vamos ser bem breve aqui, mas antes de nós iniciarmos a palestra, nós gostaríamos de agradecer a professora Tula, do Direito, era a nossa coordenadora dos NAUs. E, por uma questão pessoal, ela teve que se afastar. Então, a gente quer deixar o nosso agradecimento aqui a ela, pelo apoio que ela nos deu, todo esse processo, e desejar que ela fique bem, né? E também aproveitar a oportunidade, então, para apresentar o novo coordenador do Fórum dos NAUs, o professor Eduardo Conrad, que está aqui conosco. Queremos agradecer imensamente, porque ele, de uma forma muito pronta, né? A gente convidou e de pronto ele aceitou o convite. Ele é professor da Faculdade de Farmácia, um parceiro da gente também, muitas práticas a gente também conhece lá do fórum, então queremos agradecer. Se tu puderes, professor Eduardo, ligar a câmera para se apresentar aqui para a nossa comunidade. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde a todos, também os integrantes dos NAUs. Eu até, após aceitar o convite para participar da coordenação dos fóruns, eu fiz os meus cálculos e eu percebi que eu estou na metade do meu período de universidade dentro do NAU aqui da farmácia. Eu lembrei que eu entrei em 2013 e eu já fui deslocado para ser suplente no NAU da farmácia, no meu departamento, né? Logo em seguida, em 2018, eu entrei novamente, 2 anos depois como coordenador, e agora eu estou fechando 6 anos direto numa gestão e meia, né? Que eu assumi com a saída do antigo coordenador do nosso NAU, né? E para mim é um prazer, porque eu acho que participar do núcleo de avaliação sempre nos permite fazer várias reflexões sobre os nossos procedimentos, sobre como a gente pode melhorar todos os serviços dentro da universidade, não só a graduação e pós-graduação, mas a infraestrutura, toda a parte de pesquisa, extensão, parte administrativa. E a gente sabe que normalmente a gente tem um pouco de relutância, às vezes, das pessoas, no sentido de quando a gente propõe uma mudança, mas eu acredito que muito aos poucos a gente está mudando a nossa mentalidade, né? Talvez não seja um problema exclusivo aqui da farmácia, assim, deve ser comum para todos os institutos, né? Todas as faculdades, mas eu acho muito importante até no sentido da gente de nos qualificarmos, né? Uma vez que agora nós estamos classificados como a melhor universidade do Brasil, né? De acordo com o Índice Geral de Cursos, então o nosso papel é importantíssimo, né? Sendo assim, eu agradeço novamente pelo convite e me coloco à disposição de todos para trabalharmos juntos. Muito obrigada. E aproveitando a fala já do professor Eduardo, essa inserção que a gente tem, esse conhecimento, acesso a informações que são tão importantes, que nos dão indicativos de como agir, de como planejar, de pontos com potência, pontos sensíveis para a gente trabalhar. A gente já vai lembrar vocês, né, que a partir da semana que vem, vocês estão vendo aí no carrossel, a partir da semana que vem, nós iniciamos a jornada dos NAUs, né, nós vamos
visitar, nós vamos conversar, visitar, a gente tentou achar pontos que fossem acessíveis ao coletivo de Naus, então nós vamos ao campus do Vale e vamos fazer encontros no centro, para que a gente possa bater um papo, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa trocar ideias, enfim, que a gente possa conhecer, se ajudar. A gente também vai apresentar alguns dados para vocês, algumas informações que estão sendo coletadas por nós, analisadas, compiladas também, e desde já sintam-se extremamente à vontade e super convidados, convidadas a participar. A gente tem aqui a programação, né, só lembrando, quem não se inscreveu ainda, só para confirmar, né, a participação, são os coordenadores dos NAUs, os seus vices, coordenadores também estão convidados, e, enfim, vamos fazer esse bate-papo aí semana que vem e na próxima. Professor Eduardo, muitíssimo obrigada, a gente sabe que a gente foi, assim, o convite agora faz pouquinhos dias, né, mas já fica o nosso convite também, a gente ficaria imensamente grata se puderes participar. Fique à vontade, a gente sabe que a agenda, assim, em cima da hora, às vezes é difícil de organizar, mas sinta-se extremamente convidado a se juntar a nós. Muito obrigado, então. Então, vou passar a palavra para a professora Soraya, que vai fazer, então, a palestra de hoje. Boa palestra, Soraya. Vou estar aqui, qualquer coisa, chama. Tá ótimo. Muito obrigado, Alexandra. Muito obrigada novamente ao Eduardo por ter aceitado o nosso convite, né, para coordenar aqui o Fórum dos NAUs até dezembro, até o fim desse ano. Então, o nosso desejo hoje é falar um pouquinho sobre avaliação da pós-graduação. Por que esse tema? Né? Eu até vou pedir para a Ronise entrar com o nosso material aqui dos slides. Por que a gente vai trabalhar com esse tema da pós-graduação? Inicialmente, gente, nós pensamos em coletar com os NAUs algumas informações a respeito do que vocês gostariam de tratar. Infelizmente, nesse momento que a gente está, eu acho que mais ou menos, né, no meio do semestre, nos aproximando do período de avaliação, de provas, os NAUs estão com muitas demandas, não exatamente da avaliação, mas das suas outras atribuições. E aí a gente conseguiu, nós não conseguimos ter esse retorno por parte dos NAUs. Pensamos, bom, então o que nós podemos oferecer no fórum, nesse primeiro fórum de 24, porque a ideia do fórum é sempre uma troca de experiências. Como, em paralelo ao Fórum dos NAUs, nós também estamos sendo convidadas a fazer uma pequena palestra no Fórum dos Coordenadores de Pós-Graduação para falar sobre a autoavaliação da pós, que é uma exigência da CAPES. Nós pensamos, por que não comentar com os NAUs sobre esse tema? Afinal, eles vão ser demandados pelos programas de pós-graduação das suas unidades. Nós havíamos montado um primeiro esquema sobre o nosso instrumento de avaliação, e ontem pela manhã, quando nós recebemos a lista de inscrições aqui para o fórum, nós verificamos que temos um público bastante eclético, né? Então, alguns diretores se inscreveram, nós temos aqui os colegas da CPA também presentes, muito obrigada. Temos, obviamente, vários colegas dos NAUs, temos alguns professores da pós-graduação e outros colegas que somente são interessados no tema. Então, temos uma diversidade de público muito grande. E ainda, pensando nos NAUs, nós temos também NAUs com níveis de trabalho, graus de maturidade também muito heterogêneos, né? Alguns que recentemente se tornaram coordenadores, né? Alguns colegas saíram para dar entrada a esses novos colegas. Então, a gente disse, bom, vamos falar um pouco sobre a autoavaliação da pós, que para nós já não é um tema tão novo, mas que talvez para os colegas seja. E o mais importante, eles vão ser demandados pelos programas de pós-graduação das suas unidades. Então, é importante que desde já os colegas tenham essa informação. Essa apresentação, nós podemos disponibilizá-la posteriormente por e-mail, mas se os colegas já quiserem, podem fazer o download aqui à esquerda
né, no canto aqui à esquerda da página. Então, vamos falar um pouquinho sobre autoavaliação da pós-graduação, um pouquinho do histórico e por que nós chegamos a esse momento na URGS, né? Bom, se nós entrarmos lá no site da CAPES, segundo a CAPES, a autoavaliação, a avaliação de programas de pós-graduação começou em 1976. Isso não é de todo verdade. A CAPES, de fato, iniciou a avaliação em 1980. Ela teve uma reunião muito importante em 1979 e em 1980, realmente, ela começou a pensar em avaliação dos programas. Inicialmente, se pensou que entidades de classe ou organizações de cientistas e pesquisadores poderiam fazer a avaliação dos programas, né? Na época, nem programas, mas sim cursos de pós-graduação. Nessa reunião de 1979, essa ideia foi rechaçada, porque se pensou, bom, se é uma entidade de classe, se é um conjunto de pesquisadores de uma determinada área, talvez não se tenha imparcialidade. Então, ficou definido, a partir daquela data, que a avaliação da pós-graduação iria ocorrer por meio dessa avaliação externa realizada pela CAPES. Pensem o seguinte, há quase 50 anos atrás, a gente está falando, então, de mais ou menos 400 cursos. Tá? Então, ali eu coloquei PPGs, mas não é nem programa, são 400 cursos. De lá para cá, vejam a grandeza, né? Vejam a amplitude, o quanto nós crescemos. Nós chegamos hoje, em 2024, a mais de 5.000 programas de pós-graduação no Brasil. Então, qual foi o grande risco, né, dessa avaliação externa? Uma avaliação externa pensada para 400 programas ou 400 cursos é uma coisa. Essa mesma avaliação, ela já não se comporta tão bem para 1.000, 2.000, 3.000 programas. E o que nós observamos é que essa avaliação, ela acabou não mudando muito, não se modificando muito ao longo de todas essas décadas. Então, somente em 2019 é que se observou um movimento da CAPES para uma modificação nessa avaliação. Então, o que nós temos, né, ou o que nós tínhamos nesse nosso modelo antigo? Uma avaliação em larga escala, certo? Então, uma avaliação para todos os programas de pós-graduação, um sistema único de avaliação, e além desse sistema ser único, né, que agora a gente tem na plataforma Sucupira, ele também está centralizado em uma única instituição, então ele é centralizado pelo governo federal na figura da CAPES. Dentro de critérios pré-estabelecidos para todos os programas de avaliação, as fichas de avaliação são as mesmas, o que muda são os indicadores e o valor desses indicadores, e ainda dentro de um ranqueamento, que são as notas, né, as atribuições de nota, de 1 a 7, que inicialmente eram de 1 a 5. Primeiro, elas eram, inclusive, a gente não era nem de 1 a 5, elas eram por letras, tá? Então, A, B, C, D. Depois se passou para essa escala de 1 a 5 e, posteriormente, foi incorporado o 6 e o 7 e a escala passou a ser de 1 a 7. Bom, esse cenário que talvez se aplicasse muito bem lá em 1980, em 2020 já não se aplicava tão bem. E o grande risco dele era que o resultado dessa avaliação tinha uma consequência muito forte para os programas de pós-graduação, em especial relacionado ao orçamento, a pessoal, ali eu coloquei RH, então a distribuição de bolsas. Então, o resultado, ele tem um impacto muito forte nos programas de pós-graduação. Bom, a CAPES, percebendo isso, ela fez uma proposta de mudança em 2019, certo? Então, essa avaliação que era exclusivamente externa até 2019, ela passou por algumas modificações. Hoje, o período que nós estamos, eu diria que é um período de transição. Como que a CAPES fez para propor essa mudança? Ela fez um grande coletivo, então ela convidou um número bastante expressivo de colegas para formarem diferentes GTs. Aqui a gente tem a lista de todos os grupos de trabalho, então foi realmente um trabalho muito sólido, eu diria muito robusto, em diversas áreas que são muito importantes para a pós-graduação, e houve destaque para a nossa área,
que é a área de avaliação, a área de autoavaliação. Então, a partir de 2019, se criou um documento, e nesse documento existem as regras e os critérios para que os programas façam a sua autoavaliação. E qual é a grande diferença? Bom, a partir de agora, a autoavaliação passa a valer como formação dos professores, como produção científica, produção bibliográfica, formação de recursos humanos, inserção nacional, internacional. Então, vejam, a autoavaliação ganhou, a partir de 2019, um peso muito importante na avaliação dos programas. Essa avaliação tem um impacto muito forte, a gente sabe, sobre o orçamento dos programas. E, como eu já comentei com alguns colegas, eu me arrisco, né, a dizer que essa autoavaliação vai assumir uma porcentagem de nota que muito em breve vai se equivaler à produção científica e produção bibliográfica, certo? Então, é um tema de extrema relevância. Nem eu, nem a professora Alexandra somos especialistas em avaliação da pós-graduação ou em autoavaliação. Nós aqui trazemos informações que estudamos, coletamos, conversamos com colegas, assistimos palestras, mas é sempre importante a gente referenciar aqueles colegas que efetivamente trabalham e que são especialistas na área. Nós temos a sorte na URGS de contar com a professora Denise Leite. A professora Denise, ela é aposentada da FACED e ela trabalha com pesquisa em avaliação. A professora Denise fez parte da composição desse grupo de trabalho sobre autoavaliação da pós-graduação, que deu origem ao relatório que hoje nós utilizamos como base. E nós também temos um grande pesquisador, que é da Federal da Bahia, o professor Verheim. Esse professor já esteve, inclusive, na URGS em outras oportunidades, também palestrando sobre avaliação. E eu deixo aqui o nome dos dois, porque eles são realmente uma referência. E se os colegas quiserem buscar por mais informações, são duas pessoas extremamente capacitadas, inclusive para virem nas unidades, para palestrarem sobre autoavaliação. Bom, autoavaliação ou avaliação como um todo, ela é um tema incômodo, né? A gente pode usar até aquele jargão da verdade inconveniente. Não é fácil se olhar no espelho e identificar as nossas fragilidades, os nossos defeitos, os nossos problemas. Não é fácil. Seria muito bom se a gente pudesse se olhar no espelho e verificar apenas as potencialidades. Mas eu diria que o grande poder e a grande possibilidade de sustentabilidade dos programas de pós-graduação, ela está exatamente na identificação de fragilidades. Um programa que tenha nota 7, nota máxima, ele não vai conseguir se manter no próximo quadriênio com nota 7 se ele não identificar as suas fragilidades. E um programa que é nota 7 não significa que não tenha fragilidades, não significa que não tenha problemas. Então, essa identificação, ela é fundamental. E essas informações que eu trago aqui sobre por que autoavaliar não são informações nossas da URGS, são informações da CAPES. A própria CAPES diz que a avaliação externa, ela possui fragilidade. Eu estou usando o termo fragilidade, o termo original que a CAPES usa é precariedade. Então, a CAPES considera que apenas a avaliação externa, ela se tornou precária ao longo das décadas, o que é perfeitamente compreensível. Nós precisamos de um número de pessoas muito grande para fazer essa avaliação externa, e vocês sabem que quanto maior é o grupo, mais difícil é da gente manter uma homogeneidade nos critérios de avaliação. Por mais que sejam quantitativos, há sempre o olhar humano subjetivo sobre aquilo que está sendo avaliado. Além disso, a avaliação, ela precisa versar sobre os processos e não apenas sobre os resultados. Embora a gente seja muito cobrado sobre os resultados, quando um resultado dá errado, se nós não temos a identificação do processo, a gente não sabe o que deu errado. Então, quando eu estou dando aula na graduação, eu uso muito uma frase do Maquiavel, do Príncipe, que ele coloca: os fins justificam os meios, né? Talvez para algumas áreas do conhecimento isso seja verdadeiro. Para a área de gestão, para a avaliação, isso não é verdadeiro. Os fins não justificam os meios. Para nós, os meios são os que justificam
os fins. Para nós, o processo é muito mais importante do que o resultado final, porque através do processo é que a gente vai chegar num resultado que, falando de forma científica, a gente diz para os nossos alunos, olha, tu não precisa ficar frustrado, porque resultado é resultado, não existe resultado bom ou resultado ruim. Quando nós recebemos uma nota que nós não consideramos satisfatória, a gente diz, poxa, eu tive um resultado ruim. Não é resultado ruim, a gente precisa, na verdade, conseguir ter um mapeamento e um diagnóstico de processo bem feito para conseguir identificar onde que nós erramos para tentar melhorar esse resultado no próximo ciclo. E até eu quero destacar que provavelmente estão aqui conosco as colegas do DGI, lá da Proplan, Gabriela, Nina e Thaís, se vocês estão presentes, muito obrigada pela presença, porque isso reforça a importância do planejamento estratégico e da autoavaliação estarem caminhando juntas, não se faz uma coisa sem a outra. Além disso, pensar nessa por que autoavaliar, a gente tem que pensar numa formação constante de pessoas. Em especial nesse momento, quando a questão da formação ela tem sido tão questionada, nós precisamos pensar que tipo de profissional que nós estamos colocando no mercado, que tipo de conhecimento que esse profissional está absorvendo nos nossos programas de pós-graduação e que ele vai repetir no mercado. Ele vai levar o nome do seu programa de pós-graduação, da sua universidade. Agora a gente comentou sobre a URGS como melhor universidade federal do país. Isso tem um preço, gente, né? Então, boa parte desse preço, ele está associado ao nosso egresso. E ainda, nós também precisamos falar sobre experiência internacional. Então, o Brasil ainda é um dos poucos países que trabalha exclusivamente com avaliação da pós-graduação de forma externa, certo? Então, Europa e América do Norte, a força da avaliação dos programas de pós-graduação deles e até de uma parte da graduação corresponde à autoavaliação. Então, quando a avaliação externa ocorre, ela diz se existe uma boa autoavaliação, o nosso papel é somente certificar ou somente averbar algo que já está sendo feito. Mas o olhar crítico, ele precisa vir de dentro, certo? E não de fora. E aí nós chegamos nesse último ponto, que é o calcanhar de Aquiles para todo mundo. Acho que especialmente para os NAUs ou para quem trabalha com avaliação, que é de que forma os nossos resultados, tá? Os nossos dados vão efetivamente se tornar ou fomentar boas tomadas de decisão que vão gerar ações, né? Esse aqui, gente, é um problema para graduação, para pós, para Congrade, para NDE, para gestor, para professor, para aluno, para tudo. Nós somos insistentemente cobrados a respeito das fichas de avaliação, quando um aluno nos diz, poxa, eu avaliei, ou um colega, né, fez sua autoavaliação, indicou uma fragilidade, e aquela fragilidade permanece ao longo dos anos e nada é feito para que aquilo se modifique, tanto no âmbito da administração central, quanto no âmbito da unidade acadêmica. Isso é um grande problema que a gente vai conversar posteriormente nas outras semanas com essa jornada da avaliação que a Alexandra comentou, para tentar resolver essa nossa fragilidade. Mas então, por que autoavaliar? Porque a partir dessa informação que a gente tem como atuar nos nossos setores mais frágeis, né? E aqui eu faço uma pergunta aos colegas, né? E agradeço se vocês puderem me responder ali no chat. O NAU de vocês, ele já foi procurado por algum PPG da unidade? Vocês já tiveram essa procura? Algum PPG já disse para vocês, gente, estou precisando dos dados, me manda aí os dados. O que aconteceu no último período? Estou vendo vários sim, que bom, porque provavelmente isso tem relação com, primeiro, uma palestra sobre planejamento estratégico que o DGI ministrou para o pessoal do Fórum dos PPGs e também com a necessidade que a CAPES está impondo sobre a autoavaliação. Se vocês estão sendo procurados, tradicionalmente a gente sabe que o NAU trabalha mais com a graduação, então a gente quer falar para vocês um pouquinho sobre o processo de autoavaliação da pós na URGS,
para que, caso vocês sejam questionados, não apenas sobre os resultados, sobre, me entrega o resultado, mas também sobre como foi produzido aquele resultado, qual é a origem deles, né? Então, por que parece, né, que de um momento para outro a autoavaliação se tornou tão importante? Em função dessa imagem aqui que vocês estão vendo, que é uma ficha de avaliação do item programa. Então, nesse item programa, que equivale a 33,3% da nota final do programa, existem 2 itens. O item 1.3, planejamento estratégico, e o item 1.4, que corresponde à autoavaliação. Eu digo para vocês o seguinte, e por favor, o DG pode me corrigir, não tem como fazer planejamento estratégico dissociado de autoavaliação e não tem como fazer a autoavaliação dissociado de planejamento. Isso precisa andar junto. A gente não pode pensar, eu vou fazer o planejamento estratégico lá do meu PPG para cumprir o que a CAPES está me dizendo, do outro lado eu vou fazer um projeto de autoavaliação, vou ter comissões diferentes, cada comissão vai estar responsável por alguma coisa e a gente não vai conversar. Não tem como. Então, no momento em que os programas de pós-graduação estão organizando comissões para tratar da autoavaliação, que é uma exigência da CAPES, pensem o seguinte, a gente já tem, entre aspas, uma comissão pronta, que é o NAU. O NAU já trabalha com avaliação há muito tempo, desde a década de 80, nos NAUs mais antigos, outros mais jovens, mas no mínimo, há 10 anos, os NAUs já trabalham com avaliação. Então, essas comissões, elas devem se valer do conhecimento do NAU, que eu sei que muitas vezes é focado mais na graduação, mas que também pode ser na pós. Então, como dica geral, e a gente vai voltar a falar sobre esse tema, se vocês tiverem a oportunidade de convidar para fazer parte do NAU um professor da pós-graduação, convidem, porque ele vai trazer uma ideia, uma reflexão um pouco diferente do que a gente está acostumado na graduação. Quanto mais diverso for esse NAU, melhor vai ser para a produção de conhecimento, né, para esse retorno de conhecimento para quem está nos demandando. Então, se for possível ter pessoas da graduação, técnicos, profissionais ali da pós-graduação, ótimo, porque aí nós vamos ter exatamente essa possibilidade de uma composição bastante eclética, bastante diversa, que vai atender diferentes âmbitos. E aí notem, tanto para planejamento estratégico quanto para autoavaliação, o índice atual é de até 10%. Tá? Eu acredito muito que isso deva mudar nos próximos anos. Agora é uma fase de transição. Mas é provável que, a partir dessa fase de transição, a CAPES passe a cobrar os programas sobre os resultados, né? Então, foi feita uma autoavaliação, certo? Nós identificamos aqui nesse quadriênio a fragilidade X. Quando for avaliado novamente, né, o próximo quadriênio, o que foi feito para conseguir dirimir essa fragilidade X? Para isso, a gente pode ter o planejamento estratégico junto, engajado, para promover ações, para pensar em metas. Tá? Mas, basicamente, planejamento e autoavaliação são 2 pontos super importantes de trabalho do NAU, mas que às vezes a gente não se dá conta, mas eles são coleta de dados. E isso o NAU faz muito bem, né? Coletar esses dados e passar a distribuí-los, a fomentá-los na unidade acadêmica. E aqui entrando diretamente nesse novo instrumento de avaliação da pós-graduação que nós temos na URGS, coloquei o novo, gente, entre aspas, porque ele não é tão novo assim, tá? Ele já tem mais de um ano circulando. Mas o que eu quero trazer para vocês? As informações de como que ele foi concebido, como que ele foi construído. Talvez os colegas que estão há mais tempo nos NAUs já saibam, tá? Mas aqui é uma informação para nivelamento, em especial se os programas procurarem vocês e disserem, tá, mas qual é a origem desses dados? Como que vocês criaram esse instrumento de avaliação? O primeiro ponto é que a gente já tinha um instrumento de avaliação desde 2016. E com a vinda da pandemia, assim como aconteceu com o instrumento de graduação, o da pós precisou ser reformulado.
exatamente para atender questões mais relacionadas até à infraestrutura tecnológica. O que a gente percebeu é que a adesão da pós, ela nunca foi tão boa quanto a adesão da graduação. Então, não se tinha uma cultura de avaliar professor, de avaliar disciplina, de avaliar o setor, como se tinha na graduação. Os índices da pós, eles dificilmente superavam os 20%. Tentando identificar por que não subia, né? Por que não melhorava esses 20%, a gente viu muitas críticas nos espaços no campo aberto, tanto de professores quanto de alunos, dizendo algumas coisas que a gente até já sabia, que era, olha, instrumento muito longo, cansativo, não se aplica à minha realidade, tenho muita coisa para fazer, não tenho tempo de preencher esse instrumento. Em alguns casos, o próprio programa de pós-graduação não fomentava a avaliação da pós, então era muito diferente a avaliação da pós e a avaliação da graduação. Passado esse período de pandemia, que foi, eu acho que uma grande revolução que a gente teve, né, em todos os nossos processos, nós vimos a necessidade, quase que a obrigatoriedade, de adaptar o nosso instrumento de avaliação para esse novo momento, essa nova realidade, e aí nós já tínhamos aquele relatório de 2019, posso voltar aqui para vocês para gravarem essa imagem, nós já tínhamos esse relatório de 2019 e já conseguíamos, então, a partir dele, estabelecer blocos ou dimensões que eram importantes para nós termos essa coleta de dados. Então, bom, já se tinha o instrumento, já se tinha essa bagagem desde 2016, tínhamos uma série histórica, tínhamos uma demanda grande de alunos e professores dizendo, esse instrumento precisa mudar. E dentre as questões que eram mais comentadas, notem, a gente tinha uma crítica muito forte a respeito da dificuldade de comunicação, em especial com a secretaria dos programas de pós-graduação, uma falta de clareza sobre as normas ou sobre regimentos da pós e sobre como que acontecia a política de bolsas ou a distribuição de bolsas. Então, nós tínhamos esses dois horizontes, essas questões mais criticadas e o relatório da CAPES para nos servir como guia. Baseado nisso, né, então a CPA, como sempre, se reuniu, começou a trabalhar nesse novo instrumento e aí começou a definir alguns blocos de interesse. Utilizamos, sem dúvida, como base o relatório da CAPES, mas também fizemos uma pesquisa em outras instituições para verificar como que eles avaliavam a pós-graduação, quais eram os seus instrumentos e tivemos como, consideramos, digamos, um dos melhores instrumentos de avaliação da pós-graduação, o instrumento da Universidade Federal do Paraná. Isso não é por acaso. Um dos professores, o professor Ricardo, que faz parte do grupo que elaborou esse relatório da CAPES, né, que fez parte desse GT, ele é da Federal do Paraná. Então, obviamente, ele trouxe toda essa bagagem para construir esse relatório. Então, nós lemos o instrumento lá da Federal do Paraná, comparamos com outras universidades, vimos o que nós já tínhamos e passamos, então, a construir o nosso instrumento baseado em um conjunto de blocos, dimensões e algumas questões. Qual foi a grande diferença? Contamos muito forte com o apoio dos colegas da Psico, em especial da área de psicometria. Temos aqui o professor Christian, que é lá do Instituto de Psicologia, trabalha com essa área. Na época, nós tivemos muito forte a colaboração da professora Denise Bandeira, que nesse momento acho que está fazendo um pós-doc, mas que nos auxiliou muito para a parte de neutralização de itens, certo? Então, a gente já não tinha mais afirmações ou negações ou frases muito longas, passamos a ter somente pequenos termos ou alguns itens neutralizados, ou seja, eles não afirmavam e eles não negavam também nada. E mudamos a nossa escala, já havíamos mudado a escala da graduação, então, bom, vamos mudar também a escala da pós. Por que a gente mudou a escala, né? Pô, agora a URGS não quer mais seguir aquela escala do MEC, que é de 1 a 5, todo mundo segue, mas a URGS não quer. Por que a gente mudou? Porque é muito mais fácil atribuir uma nota de 0 a 10 do que uma nota de 1 a 5, ainda dentro de uma escala de concordância, né? Daquele concordo totalmente para o discordo totalmente. E havia uma discrepância muito grande entre o que era comentário
e o que era nota. Então, professor que recebia nota 4, para nós, poxa, um bom professor, né, gente? Nota 4, numa escala de 1 a 5. E aí o comentário era terrível a respeito da didática, da questão pedagógica. Então, bom, é alguma coisa que não está fechando, vamos mudar essa escala. Além, né, desse conjunto interno de trabalho da CPA, nós também enviamos esse instrumento pré-pronto, né, pré-desenvolvido, para alguns setores da universidade que trabalham com pós-graduação, em especial a ProPG, que fez também uma leitura do material, a Câmara de Pós-Graduação e, na época, em dezembro de 22, o Fórum de Programas de Pós-Graduação. Se eu não me engano, até eu fui convidada na época para falar, eu acho que em dezembro, se eu não me engano, foi 5 de dezembro ou 15 de dezembro de 2022, que eu estive no fórum comentando sobre a construção desse novo instrumento. Bom, a partir da coleta interna da CPA, da exposição desse instrumento, da coleta de sugestão dos colegas, a CPA voltou a reformular, então fazer uma nova reformulação do instrumento, baseado em tudo aquilo que foi observado, digamos, por essa avaliação externa, que seria a Câmara, ProPG e Fórum. E aí chegamos ao instrumento que eu vou mostrar agora para vocês, que já é o que está sendo aplicado semestralmente. O que a gente precisa diferenciar? Instrumento de avaliação, instrumento de coleta de dados, não é avaliação da pós-graduação. Tá? Avaliação da pós-graduação ou avaliação de um curso de graduação, agora tem colegas que passaram recentemente por visita em loco, é uma coisa muito mais ampla. Então, o questionário, essa coleta de dados é só uma partezinha pequena do processo, mas é a parte que o NAU mais se debruça, então é isso que a gente está trazendo nesse momento. E aí, então, nós construímos 2 instrumentos, fizemos um novo instrumento para avaliação da pós-graduação, que seria preenchido pelo discente, como sempre, e criamos um instrumento de autoavaliação do docente da pós, que até então não existia. Então, temos nessa periodicidade semestral de aplicação. Inicialmente pensamos em aplicação anual. Os colegas do Fórum dos PPGs nos disseram, não, é melhor uma aplicação 2 vezes ao ano, como a graduação. Voltamos, então, à periodicidade semestral e temos aqui um conjunto de blocos. Esse conjunto de blocos, ele surgiu exatamente daquele relatório da CAPES. Então, ele trata sobre a disciplina, que nós damos o nome de atividade de ensino, sobre comunicação e interação. Lembrem que a gente tinha um problema de comunicação que os alunos haviam relatado, sobre a qualidade da orientação, qualidade do orientador, sobre o programa de pós-graduação em âmbito geral, atualização científica e cooperação científica, pesquisa e produção, e impacto social e inovação. Então, esses seriam os grandes blocos. E aí, no primeiro instrumento, esse que o aluno preenche, nós temos um conjunto de questões, que eu vou ler aqui, exatamente para que a gente consiga nivelar o nosso conhecimento sobre qual é o resultado que esse instrumento está coletando. Então, primeiro, sobre a disciplina, a utilização de estratégias e recursos para favorecer a aprendizagem, atualização de conteúdos, materiais e referências, apresentação dos critérios da avaliação da atividade de ensino. Depois, para a parte de comunicação e interação, respeito a todos os estudantes e formas de diversidade. Sobre a orientação, adequação dos métodos de orientação para a elaboração da pesquisa, incentivo à produção científica e disponibilidade para exposição e debate de novas ideias. Por fim, sobre o programa de pós-graduação, incentivo a pesquisas interdisciplinares, disseminação de informações atualizadas sobre normas e procedimentos do programa, que era um problema já levantado lá pelo instrumento anterior, qualidade do atendimento da secretaria do programa, adoção de estratégias de mobilidade acadêmica e internacionalização e divulgação dos critérios para distribuição de bolsas de pós-graduação. Então, os alunos, eles podem, a partir desse conjunto, né, de 12 questões, eles podem atribuir uma nota de 0 a 10, podem ainda clicar em não se aplica para cada uma das questões e podem fazer comentários, ou para cada uma das questões, ou ao final do instrumento de avaliação num campo aberto. Assim como a gente está pedindo para que os alunos avaliem
o programa, é importante que o professor se autoavalie. Lembrando, gente, que o professor, mesmo que ministre a mesma disciplina para 2 programas diferentes, ou a mesma disciplina dentro de um mesmo programa, porque tem um número muito grande de alunos, dificilmente esse professor se comporta da mesma forma em todas as suas disciplinas. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente recebe também uma crítica muito grande dos professores, eu imagino que os NAUs recebam, dizendo, poxa, eu ministro 3 disciplinas, então eu tenho que preencher 3 vezes o mesmo instrumento? Sim, porque na prática a gente não é igual em todas as disciplinas. E aí vou utilizar um exemplo próprio. Quando eu estou em sala de aula com uma turma que me demanda, eu avanço muito mais. Quando eu estou com uma turma apática, eu tento avançar, mas há um momento em que eu também me frustro. Então, não é o tempo todo igual a qualidade da aula que eu ministro para todos os alunos, ainda que seja a mesma disciplina. E um outro ponto da autoavaliação, que é uma característica que o INEP faz com as visitas em loco. O INEP compara nas reuniões o que os professores disseram, o que os alunos disseram. E aqui a gente pode fazer a mesma comparação com os instrumentos. Então, as questões são muito parecidas com aquelas que os alunos respondem, exatamente para que a gente possa cruzar essas informações. Então, novamente, 6 blocos, 12 questões, e nessa autoavaliação docente, na atividade de ensino, utilização de estratégias e recursos para favorecer a aprendizagem, atualização dos conteúdos, materiais e referências, apresentação dos critérios da avaliação da atividade de ensino, comunicação e interação, respeito a todos os estudantes e formas de diversidade, uma questão nova, disponibilidade para atendimento aos estudantes quando necessário, na orientação, adequação dos métodos de orientação para a elaboração da pesquisa, incentivo à produção científica do orientando e disponibilidade para debate e exposição de novas ideias. Outros 3 blocos, atualização e cooperação científica, realização de parcerias de pesquisas internas e ou externas à universidade, atualização na área de conhecimento do programa e áreas afins. Desculpe. Sobre pesquisa e produção científica, divulgação dos resultados de pesquisa em veículos acadêmicos, como periódicos e congressos, em relação ao impacto social. Desculpe, gente. Em relação ao impacto social e inovação, desenvolvimento de pesquisas com impacto social ou transferência de resultados. E aí, o que é importante a gente comentar? Que esse instrumento que a gente tem na URGS, ele é um instrumento de característica genérica. Tá? Então, tudo isso que eu mostrei para vocês, tanto quanto o discente, tanto como quando o discente preenche o instrumento ou o professor preenche o instrumento, é algo genérico, é algo muito amplo. Então, quando a gente tem situações específicas de área de conhecimento específicas, a gente sempre vai sugerir aos NAUs que elaborem os seus próprios instrumentos. Isso vale para a graduação, que é uma coisa que a gente bate tanto, quanto para a pós-graduação. Porque em relação à pós-graduação, inclusive, existem 4 dimensões ou 4 esferas que a CAPES sempre nos recomenda quando a gente está criando os instrumentos, que é trabalhar o sucesso do programa, o sucesso do técnico que trabalha naquele programa, o sucesso do professor e o sucesso do aluno. Então, sempre que um programa de pós-graduação considerar que o instrumento genérico da URGS não é suficiente para lhe fornecer informações, ele pode acionar o NAU para, em conjunto, criar um instrumento que consiga dar conta dessas lacunas. Porque, sem dúvida nenhuma, há uma necessidade de avaliação de pontos mais específicos. E aí, para criar esse novo instrumento, lá naquele relatório da CAPES que eu mostrei anteriormente, tem inclusive um guia de perguntas que podem nortear esse novo instrumento.
Mas eu diria para vocês, como um fechamento, que em linhas gerais nós estamos muito bem em termos de instrumento para coleta de dados. O que nós precisamos fazer? A partir desse fechamento agora do quadriênio de avaliação dos PPGs, seguramente vai haver uma necessidade de atualização do nosso instrumento genérico. E aí vai ser importante que Programa de Pós-Graduação, Secretaria de Avaliação, NAU, CPA, se reúna para identificar a fragilidade do instrumento que foi identificada a partir da quadrienal do programa de avaliação e, então, para que se proponha um novo instrumento. Instrumentos não são fixos, instrumentos são feitos para durar durante um período e, a partir do momento em que apresentarem fragilidades, devem ser revistos. Série histórica de dados é importante, sem dúvida, mas a gente não pode ficar aprisionado na série histórica sem considerar que a nossa realidade está mudando. Então, o instrumento de avaliação, ele vai precisar considerar essa mudança. E só para fazer um fechamento, antes de abrir para as perguntas dos colegas, tentei ser bem breve, eu tenho tentado falar em todas as palestras um pouquinho sobre o processo de sucessão, tá? Eu considero o processo de sucessão a grande sacada, ou que seria o grau de maturidade da governança em todos os âmbitos, em graduação, em pós-graduação, em especial para os colegas que possuem qualquer cargo de liderança, seja na coordenação das Congrades, na coordenação dos NAUs, na coordenação dos PPGs. É fundamental a gente pensar em sucessão, em todos os âmbitos, porque se a gente não falar sobre sucessão, aquela nossa ideia de melhoria contínua, ela é, de certa forma, mentira. Por quê? Melhoria contínua só durante o período em que eu estou à frente de determinado projeto? Não. Melhoria contínua ao longo de todo o projeto, ao longo de toda a vida útil de um setor ou ao longo de toda uma gestão. Então, é fundamental a gente falar sobre esse processo de sucessão, inclusive sobre os NAUs, que a gente sabe que tem uma rotatividade grande, o que é natural, mas é sempre importante que um coordenador, um gestor, passe a sua experiência para o próximo, para que dê continuidade a essa gestão assim, de uma forma muito coesa e que possa realmente refletir em crescimento. É um tema que a gente vai trazer em outros momentos, porque não é importante só para nós, ou não é simplesmente um modismo, é tão importante que o próprio TCU nos cobra enquanto Universidade Federal. E aos colegas que estão mais ambientados com a pós, vocês devem ter esse conhecimento de que, em geral, o conhecimento da pós-graduação está muito alicerçado na secretária ou no secretário do programa. O que é óbvio que é extremamente importante, porque é uma pessoa extremamente qualificada que já trabalha ali naquele setor, provavelmente há muitos anos. Mas qual é o grande temor? Quando essa pessoa se aposenta e vem um servidor novo para substituí-la, provavelmente esse servidor não vai vir com a mesma bagagem e com esse conhecimento de pós-graduação. Então, pensar em sucessão é extremamente importante para o técnico que vai exercer aquela função e também para o gestor, seja do NAU, seja do programa de pós-graduação, para que o conhecimento não fique centrado apenas em uma pessoa, e sim para que a gente consiga perpassá-lo. Isso vale para planejamento estratégico, para autoavaliação, para todos os setores da universidade. Então, é um ponto que a gente também pode debater depois nas jornadas com os NAUs. Este era o assunto que eu gostaria de trazer para vocês em âmbito geral. É mais uma palestra informativa e também eu acho que um pouco provocativa para a gente começar a esclarecer as dúvidas e caso o NAU venha a ser novamente procurado pelo programa de pós-graduação, ele tenha mais subsídios para entregar essas informações para os colegas coordenadores. Muito obrigada pela atenção de todos e eu estou à total disposição para o esclarecimento de dúvidas. Alexandra, vou te pedir se tu puderes assumir 1 minuto aqui, enquanto eu tomo uma água. Eu estava escrevendo aqui para ti, te parabenizando pela excelente fala, clara, objetiva,
Nosso objetivo era informar, né? Acho que a organização das informações e a fala pontual tendem a auxiliar bastante esse coletivo. A gente gostaria de abrir espaço para que vocês possam compartilhar, fazer dúvidas, compartilhar alguma vivência, experiências que já tenham passado aí com a pós-graduação, algum feedback, né, que possam ter já e que possa nos auxiliar nessa trajetória também. Sintam-se à vontade para abrirem os microfones, ligarem as câmeras, a gente adoraria poder ter vocês aqui também. Perfeito, obrigada, Alexandra. Respondendo ao William, sim, William, a gravação vai ficar disponível, vocês podem compartilhar com os colegas do programa, e aproveito para informá-los também que uma palestra muito similar a essa vai ser ministrada no Fórum dos Programas de Pós-Graduação. Então, exatamente essas informações que a gente está trazendo aqui para vocês também vão ser disponibilizadas aos PPGs para que a gente tenha essa transparência de comunicação. Durante a tua fala, Soraya, eu lembrei da palestra que o professor Ricardo fez, né? Nós tivemos o tema pós-graduação, essa palestra também está gravada. Então, se vocês tiverem interesse, podem escrever para a secretaria da SAI e a gente manda o link, tá? De qualquer forma, está disponível na nossa página, tem o link do nosso YouTube também, e a palestra também tem link lá, mas a gente pode mandar direto o link para vocês. Agora, queria, aproveitando, né, agradecer ao Fabiano, ótima explanação, obrigado, muito obrigada, Fabiano. Quero aproveitar para já te responder uma dúvida que os colegas lá da regulação me passaram a respeito do compartilhamento de dados, né? Fizeste essa pergunta, mas ela serve para todos os NAUs. Então, tanto no âmbito da graduação quanto da pós-graduação, a nossa recomendação sobre o compartilhamento de dados é a mesma. A gente pede para que os dados brutos não sejam compartilhados. Então, referente a nome de professor, em alguns casos a nome de disciplina que possa identificar diretamente o professor, sempre se faz essa triagem, né, para que seja disponibilizado o dado, ou, se os colegas ainda preferirem trabalhar esse dado e fazer uma análise de conteúdo, também pode ser feito. Se não tiverem tempo para isso, quiserem somente disponibilizar a planilha, aí a gente pede para que retirem questões relacionadas à identificação. Professor, isso. Eduardo, tens a palavra, fica à vontade. Oi, desculpe. É que eu estou acessando da minha sala aqui na URGS e meu microfone é muito ruim, eu preciso de alguns segundos para instalar. Bom, eu também gostaria de agradecer a Soraya pela palestra, pelas informações, elas são super pertinentes, muito importantes, inclusive. Assim, relatando a experiência que a gente teve aqui, né? A gente percebe que a gente tem um fato que se repete muito, que é quando a gente reúne os dados, né, dos campos todos, né, dos questionários, a gente percebe que os respondentes dentro dos alunos de pós-graduação aqui da farmácia do programa de pós-graduação são em número superior à proporção da URGS, da média da universidade, mas as médias das questões são inferiores. Assim, levemente inferiores, assim, não muito, alguns quesitos mais e outros menos, né? E a gente percebe que normalmente os alunos de doutorado tendem a dar notas superiores, né? Em relação aos alunos de mestrado, né? A gente já também entrou em algumas discussões a respeito do que poderia estar acontecendo. E, de fato, assim, a gente percebe que a autoavaliação é um processo importante, e que ele tem sido importante e demandado muitas vezes porque está sendo uma obrigação também dos programas de pós-graduação, o que não deveria ser simplesmente devido a esse fato à procura, né? Mas a gente entende que sim, a gente está num processo de mudança e que isso é um ponto muito importante, né, para a gente poder mapear ações dentro da universidade, né, no caso da pós-graduação.
Eu já havia comentado, né, que nós instituímos os mapas de empatia aqui na farmácia como uma ferramenta própria, né, de avaliação. E quando nós iniciamos durante a pandemia, durante o ensino remoto, nós fazíamos rodas de conversa virtuais e nós solicitávamos que os alunos, né, redigissem assim textos e ideias sobre aquilo que eles estavam sentindo e aquilo que eles sentiam que poderia melhorar, né? E esses comentários eram anônimos, né? E a gente percebeu que claramente assim que eles sentiam uma diferença da graduação para o pós-graduação em termos de do sentido de avaliação, como se na graduação eles fossem muito mais acolhidos, né? Como se grandes esforços fossem demandados no sentido de que a graduação é uma ferramenta mais importante, seria. E em relação ao pós-graduação, eles sentiam como se fosse uma etapa mais técnica e menos humana, digamos assim. E eles também, muitas vezes, nos diziam que eles deixavam de responder o questionário porque eles também pensavam que não iria adiantar nada. Aquela questão de sempre, né, que a gente também entende que na graduação existe. E desse fato, a gente viu que, como era uma ferramenta qualitativa, eles se expressavam muito mais de coisas que a gente nem imaginava. Então, em relação a disciplinas, que eles demandavam disciplinas com tópicos diferentes, falavam sobre relação com seus orientadores, sem citar os nomes, claro, mas sentiam que havia, às vezes, uma distância muito grande, que eles sentiam isso. E a gente percebe que toda vez que a gente elabora os mapas, que a gente conduz a cada ano, é um retrato diferente de cada época. Durante o ensino remoto, todo mundo ávido pelo contato, todo mundo assim com queixas sobre o afastamento das atividades presenciais, todo mundo preocupado com o seu projeto, né? Não poderiam executar. E depois o pessoal começou a se sentir muito atarefado, assim, muito cheio de tarefas, porque, obviamente, com a volta às atividades, os professores e todos começaram a pressionar por resultados. E a gente, então, percebe que isso vai mudando gradualmente, mas a gente já conseguiu, assim, muito aos poucos mudar algumas coisas, né? E como a gente tem uma relação mais próxima com o programa de pós-graduação aqui em ciências farmacêuticas, a gente percebe que isso também acaba sendo um instrumento bem importante para eles mapearem mudanças, né? Então, a gente, obviamente, faz as nossas propostas e, caso a gente detecte algo muito grave ou, enfim, algo que pode ser mudado, né? A gente encaminha e a gente tenta fazer, assim, ser um anteparo entre os alunos e os professores e a comissão, né, de uma forma geral. Então, assim, para nós essa ferramenta tem servido muito bem no sentido de detectar detalhes que o questionário talvez não permita por uma limitação, né, técnica, mas agora a gente percebe que sim, a gente consegue compilar um arrazoado maior de questões para poder fazer o encaminhamento do relatório. Obrigada, Eduardo. Até esse ano, a gente já está preparando, né, a semana de avaliação. Esse ano não fui eu que li os comentários da pós, foi a professora Alexandra e um grupo de colegas da CPA. Mas a gente sempre comenta que os comentários dos alunos da pós, eles são muito qualificados e eles trazem muitas respostas. Então, às vezes a gente não sabe como fazer alguma coisa e lendo o comentário do aluno, a resposta está lá. Às vezes é uma mudança de grade curricular, alguma coisa que a gente não sabia muito bem como fazer. Eles colocam que eles gostariam que o professor fulano e o professor ciclano trabalhassem juntos. Eles acham que, de repente, casa melhor, né, a disciplina. Uma diminuição ou um aumento de carga horária. Eu gostaria de saber que teve o professor convidado ou colaborador que esteve aqui no programa e eu não fiquei sabendo. Assim, são dados muito, eu diria até qualificados, sabe? E de coisas simples que eles nos pedem, do tipo, qual é o horário de funcionamento da secretaria? Né? E que a gente consegue, às vezes, resolver ou com o envio de um e-mail, com uma placa na porta, com alguma coisa assim. Então, tem muita resposta. Nos comentários da pós tem muita resposta. Tem muita coisa sobre utilizar exatamente o que os alunos estão colocando para melhorar. É como se eles já trouxessem um pouco para nós a solução. É diferente do comentário da graduação, né? O comentário da graduação ele é mais uma crítica em geral,
um descontentamento que o aluno está tendo, mas obviamente sem apresentar solução, até porque o nível de maturidade do aluno é diferente, né? Na pós a gente percebe assim, ele meio que dá, ele diz o problema e ele nos apresenta a solução de como que ele gostaria que aquilo fosse resolvido. E nos mapas de empatia isso deve pegar muito, porque é a parte qualitativa mesmo, né? Exatamente. E é interessante assim, porque a gente tenta, obviamente, classificar os comentários, né? Então, nós temos um elogio, nós temos uma crítica, né? Então, mas a questão, assim, que diferentemente da graduação, onde acaba sendo até um pouco mais simples, né? A classificação dos comentários, no pós-graduação, a gente tem um problema, assim, é uma sugestão com uma crítica embutida. Então, como a gente classifica? A gente vai fazer um comentário misto, né? O que seria isso? E é exatamente assim, são comentários bem mais qualificados e às vezes reconhecendo as limitações, né? Porque eles podem até também existe aquelas queixas muito tradicionais assim da secretaria, mas eles fazem já um meia-culpa, assim, eu entendo que, né, a secretária trabalha muitas vezes sozinha, então ela acaba estando muito sobrecarregada para atender todos os alunos, porém, né, então essas reflexões, assim, elas são muito interessantes para que a gente possa conversar melhor, porque são críticas mais qualificadas. Então, de fato, assim, acaba sendo um instrumento muito interessante porque não é uma crítica por criticar, sempre tem algo por trás que a gente entende como plausível e que não se resume assim apenas a um ou outro comentário. Os comentários são em menor número, mas eles são muito melhores e muito mais construtivos para a gente poder carregar, assim, realizar e propor mudanças, né? E acho que uma característica, né, da pós-graduação é que eles fazem proposições, eles protegem muitas vezes os professores. Eu que li, né, as críticas, eles tentam proteger, de certa forma, não expor os professores, e os que eles gostam muito, eles expõem. Aí eles dão nome, sobrenome, disciplina, carga, eles expõem no comentário aberto, né, que a gente está analisando, a gente acabou de analisar essa semana, os comentários abertos, né, da pós-graduação. Então, as questões, as proposições mesmo, esse ano, né, dando spoiler aqui, mas assim, a questão das bolsas, né, a gente pegou bastante, e a carga horária, essa questão que a pandemia deixou uma porta aberta ali para práticas híbridas, né? Esse semestre mesmo eu participo de uma disciplina que nós temos 20 pessoas presenciais e 15 pessoas à distância, Rio de Janeiro, Uruguai, Livramento, né? Híbrido. Então, quem não mora em Porto Alegre consegue participar. E isso é um pedido muito forte desses alunos, né? Que voltaram para as suas cidades e estão pedindo para que as disciplinas da pós-graduação proporcionem isso. Também eles pediram os encontros presenciais, que tem, né, os encontros de avaliação ou de práticas, essa flexibilidade que a gente tem do calendário, eles pedem férias, eles compram passagem com muita antecedência, e aí troca o dia, e não foi uma só, sabe? Então, acho que algumas coisas assim para a gente levar para os programas, para os professores, acho que é importante para a gente ouvir, é importante essa fala, para a gente ouvir quem está do outro lado, se colocar lá, e, poxa, realmente, se eu tivesse te pedido, às vezes eu me organizo, né, dentro do semestre, está lá o calendário, que dia é, quando é. Os professores também, essa questão da secretaria é muito recorrente, de eles identificarem que nós estamos com um déficit muito grande de técnicos. Os professores, e esse ano eu li um coletivo de alunos, um coletivo de alta avaliação dos professores, os professores verbalizando muito que eles estão sobrecarregados com trabalhos administrativos, que eles não estão dando a atenção que eles gostariam de dar para os seus estudantes em função da carga administrativa, né, que eles estão tendo que dar conta. Então, a gente está atravessando também um período turbulento, e depois da grande turbulência que a gente passou da pandemia, né? Então, acho que é um cenário que a gente precisa, talvez, conversar um pouquinho, talvez trocar alguma ideia, algumas soluções aí que a gente talvez possa encontrar em conjunto, né? Professores, assim,
às vezes até com pesar, escrevendo que estão saindo da pós-graduação, em função da carga horária, em função, porque eles não têm, relatam que não tem compensação entre a pós e a graduação, né? E aí quem precisa assumir carga horária e ouvindo os colegas, mas tu escolheu estar na pós-graduação, tu tá lá porque tu quer, então agora assume, agora aqui na graduação a gente vai dividir de forma igual. Então a gente precisa pensar nessa carreira também, que a gente sabe que é extremamente desafiadora, né? São dados bem, bem ricos. Essa ferramenta que vocês usam, Eduardo, ela está disponível, ela fica acessível, como é que funciona esse por trás dos bastidores aí da aplicação? Na verdade, a gente começou a mudar um pouco a ferramenta, porque no início a gente fazia uma conversa via e-conf, né? A gente apresentava um pouco assim o que a gente queria, a proposta, né? Porque muitas pessoas não entendiam assim o que a gente queria. Então, o que nós fazíamos sempre? Assim, no caso do pós-graduação, a gente, né, solicitava uma lista de todos os alunos matriculados, né, dos alunos de mestrado, doutorado, alunos especiais. A gente fazia assim, uma amostragem, né? A gente selecionava no máximo 15 alunos para participar da conversa, para não ter muito tumulto, e a gente escolhia selecionar assim, alunos de igual número de mestrado e doutorado, sendo alunos que estão começando o mestrado, estão terminando o mestrado, alunos do início, meio e fim do doutorado. É assim, tentar ao máximo. Claro que a gente não conseguia. Por quê? Era facultativo, né? Ninguém era obrigado a participar, né? A gente já deixava muito claro. A gente fazia o convite, mas pode ser que a pessoa não participasse no dia, né? Mas a gente também estendia o convite para quem quisesse participar, né? Então, nesse caso, a gente não tinha como garantir que fosse uniforme, né, a presença de todos os estratos, né? E nesse caso, a gente deixava disponíveis links de Padlet ao final da apresentação para que eles acessassem, clicassem e pudessem escrever no mural aquilo que eles entendessem que fosse importante. Então, a gente perguntava assim, como você se sente dentro do programa de pós-graduação? O que poderia ser feito para que fosse melhor? A gente tentou, no final, depois, fazer perguntas menos direcionadas. Então, assim, quais são as características positivas, né? Assim, do que você se orgulha, sabe? Para que a gente pudesse, assim, também não dizer que, assim, se a gente fizesse, assim, quais são as características negativas. Então, ela obrigatoriamente vai ter que dizer que algo é ruim. Pode ser que ela não entendesse dessa forma. Então, eles escreviam todos os comentários, a gente pedia para os alunos curtirem os comentários para interagir, né? Então, que escrevessem, interagissem. A gente não tinha como atribuir um comentário ou dois, o número de comentários por aluno, porque a gente não sabia. Pode haver que 5 pessoas redigam todos os comentários e tem pessoas que só assistam, não sabemos. Mas os comentários ficam registrados. A gente solicita para a nossa bolsista registrar os comentários e organizá-los, classificando, assim, se é uma sugestão, se é um elogio, se é uma crítica, algo nesse sentido. Muitas vezes, assim, a gente fazia uma segunda leitura para se certificar e ranquear daquilo que teve maior número de curtidas. Aqui a gente entende que é onde o pessoal se identificou mais com aquele comentário, para a menos curtida, né? Então, ordem decrescente. De posse desses comentários, a gente tratou de fazer um relatório, né? Então, e é um relatório um pouco difícil de fazer, porque são muitas coisas diferentes. Então, a gente não tem muitas vezes como fazer uma ligação entre um comentário e outro. Então, são comentários que a gente deixa e vai comentando, assim, quando é algo que se repete, né? Por exemplo, assim, muitas pessoas comentaram que um equipamento está estragado e que não conseguem fazer um trabalho adequado, que o prazo está esgotando e eles não conseguem terminar a dissertação, a tese. Então, coisas nesse sentido, assim, há muitos equipamentos de uso comum que pós-graduação não conserta. Então, a partir disso é que a gente tem um fio para poder redigir, né?
E de posse daí, claro, de tudo isso, a gente faz um relatório geral, encaminha para pós-graduação, para a direção, e só, para a direção da faculdade e para pós-graduação, né? Então, a gente trata de deixar o mais anônimo possível, assim, a gente, claro, sempre salienta que isso não vai ser divulgado, o aluno tal se identificou, isso não existe, né? A gente não faz dessa forma. Mas a gente percebeu que agora o pessoal tem uma certa preguiça de acessar a NConf. O pessoal está um pouco saturado disso, né? Então a gente tentou diferente. A gente colocou um link de QR Code, fez uma cartinha de apresentação com um link para o aluno acessar pelo celular, né? Então, pelo celular ele poderia, né, fazer esses comentários, e a gente também enxugou um pouco para 2 Padlets apenas, antes eram 4. A gente deixava 4 Padlets para ter bastante informação, mas a gente via que isso não funcionava muito, né? O pessoal não... Então, a gente deixou só 2 para que eles tivessem, assim, mais facilidade, né? Não tiver, né? Porque acaba sendo um trabalho extra, assim, eu tenho que fazer isso. Não é obrigado, né? Então, nesse caso, a gente, a partir do ano passado, começou a trabalhar dessa maneira. E claro que a gente precisa ter um certo contato com os alunos, né? Então, assim, existe também uma representação discente aqui que a gente conversa e eles disparam assim, pessoal, quem quiser participar, pode participar, vai ser bem legal. Então, assim, a gente não disponibiliza, assim, que nós não temos ainda um site oficial, mas a gente sempre trata de encaminhar esses relatórios adequadamente, né? Sim, mas exige uma energia bem grande de vocês para análise, classificação, interpretação. Quando tu falaste, eu imaginei que fosse uma ferramenta tecnológica que fosse utilizada e ela já classificasse. Porque nós temos, a gente tem já recursos, né, para identificar, por exemplo, nos ambientes virtuais de aprendizagem, o nível de engajamento. Então, se o aluno começa a se desvincular, não participar, ele já vai mostrando um alerta, dizendo, aluno com iminência de evasão, para que a gente preste atenção, né? E aí, quando falaste como é que vocês denominam essa ferramenta? Mapa de empatia. Mapa de empatia. E aí tem, a mapa da empatia é uma das etapas do desenvolvimento dessa ferramenta tecnológica. A gente até tem em teste num dos nossos ambientes virtuais da universidade também, e por isso isso deve ser incrível, porque às vezes tem muitas ferramentas sendo desenvolvidas, né? E a gente não sabe, às vezes, né? E no caso de vocês, vocês têm uma expertise aí de desenvolvimento, de análise de emoções, e aí pensei em a gente pulverizar essa ideia, assim, né? E assim a gente percebe que neste caso os alunos de pós-graduação participam muito mais. Eles têm muito a dizer e falam bastante. E isso é bem legal. Assim, os alunos de graduação são um pouquinho mais, não digo ariscos, mas eles são desconfiados, assim, Sim. E eles têm uma trajetória ainda pequena na universidade, né? Porque ainda, muitas vezes, quem responde é quem está começando, são os mais engajados para responder, aí quem está terminando já está com foco lá na... E da mesma maneira, a gente da graduação também faz dois eventos diferentes, os alunos das etapas iniciais e das etapas finais. Porque, assim, os anseios de um graduando, de alguém que é calouro, é muito diferente de alguém que está se formando, né? E a gente percebe distintamente, assim, as questões que se envolvem, né? E no pós, a gente também faz com os servidores técnicos e com os docentes, né? Os docentes não participavam muito, mas com o passar do tempo eles se engajaram mais, né? Porque, assim, até tá havendo uma mudança de pensamento, assim, que eu percebo dentro daqui da farmácia, talvez também dentro da universidade, de valorizar um pouco essa questão até da saúde mental, né? De dizer que os alunos, obviamente, eles se expressam, eu digo, não, para mim é um sofrimento ter um currículo com tantas disciplinas que me obriga a ficar o dia inteiro estudando e não poder fazer um estágio, né? E o professor sofria em silêncio, né? Então a gente dizia, não, eu acho que é muito importante que todo mundo se manifeste, porque a gente apresenta esses dados na semana de avaliação. Então, de posse desses dados, todos podem assistir e interagir, comentar, né?
Então, eu acho que isso acabou trazendo uma cultura um pouquinho diferente, assim, para a gente perceber que está todo mundo no mesmo barco, né? A gente, às vezes, sofre a mesma coisa em andares diferentes. Mas, Exatamente. né? Então, acaba sendo um momento de reflexão muito interessante. E uma coisa muito interessante que a gente verificou no último mapa é que todos os setores demonstraram uma vontade de assim maior interação entre as pessoas, né? Porque o pessoal voltou da pandemia, mas ainda estava cada um num canto, assim. Então eles falaram que falta assim alguma festividade, alguma comemoração para a gente se integrar em todos os setores. Isso é um dado assim que a gente até ressaltou que é muito interessante. Sim, a gente percebe isso também. Caminhando pela universidade, né? Os meus alunos pediram, por favor, não queremos aula à distância, querem presencial, adoram, a gente faz comemoração, a gente faz bolinha, a gente conversa e fica. Se não tem a outra turma entrando, a gente fica. E essa carência de contato, de vínculo, alguns colegas falando, né? Como nós perdemos ao longo desde 2020 para cá, como nós perdemos o vínculo com a universidade, esse sentimento de pertencimento. Muita gente entrou em 2020, 21, 22, quando estávamos à distância, e, bom, ficou privado desse coletivo, dessa conversa de corredor, de bar, de café, de sala, né, de entrada, e aí colegas que a gente só vê na plenária, às vezes, né, porque os departamentos são grandes, e essa falta de vínculo entre as pessoas. Agora, como resgatar isso também é um desafio. Assim, até um ponto que a gente percebeu essa questão do pertencimento também é um ponto que a gente discutiu muito. Isso se reflete muito quando a gente percebe que há uma falta de representatividade dos alunos em algumas comissões. Assim, antes os alunos me parecia assim mais engajados para participar de uma comissão, propor mudança, participar de reunião. E hoje me parece que eles não estão entendendo assim que isso é uma coisa importante, né? Não ficar só apenas focado em terminar sua graduação, mas de participar dentro da universidade com tudo que nos é oferecido, né? Então, isso aí foi sintomático, até a gente percebeu, talvez mude, né? Mas atualmente, assim, me parece isso. O aluno não está mais usufruindo da universidade assim como antes, assim, por ter ficado tanto tempo longe, né? E os próprios professores e os técnicos que entraram também. Os setores de conversar, de se conhecer, de juntar as atividades entre os setores. E a gente sabe o quão grande, quando a gente transita, né, um pouco pela gestão, a gente percebe a imensidão que é a nossa universidade. Quantos trabalhos, quantas práticas a gente faz que poderiam ser potencializadas se fossem reunidas, né? Então, mas é bom a gente falar sobre isso, é bom a gente levantar, é bom a gente detectar. Essa questão da saúde mental é uma coisa que está vindo de uma forma exponencial, né? Não tem lugar que a gente vá que isso não seja pauta, né? Às vezes a gente pega o aluno e diz assim, professora, 10 entre 10 dos meus colegas estão medicados, né? Um é para dormir, o outro é para acordar, o outro é para se concentrar, o outro é para parar um pouco a velocidade do pensamento. Estamos todos medicados. Então, é importante a gente olhar, mudou, né? O mundo não é mais o mesmo, não é mais o mesmo, nós mudamos e a gente ficou com sequelas aí, a gente precisa batalhar junto e é bom botar isso em pauta, para que a gente tenha consciência, não estou sozinha, né? Tenho as minhas dificuldades, eu tenho as tuas, a professora tem as dela, todos nós temos limitações, todos nós temos potencialidades, é bom botar em pauta para a gente tentar juntos encontrar uma solução. Ou se apoiar, né? Não sei se tem solução. Sabe que eu queria até aproveitar esse gancho que vocês comentaram, para novamente, né, convidar o pessoal para a próxima quinta e na outra, porque acho que vai ser uma excelente oportunidade para trocar experiências como essas que o Eduardo está trazendo. E aí me lembrei do seguinte: tem o Mapas de Empatia lá na farmácia, mas teve alguns anos atrás um trabalho muito parecido, que provavelmente não tinha esse nome, mas eu me lembrei agora de estar lá no auditório da agronomia, alguns anos atrás, e receber, estava no meio dos alunos, e recebi uma ficha para preencher, e era uma iniciativa do NAU, onde precisávamos descrever situações, ou uma situação legal que a gente presenciou, uma coisa positiva e algo negativo.
E aí, a partir dessa coleta de dados, enfim, aí o Naldo deu alguns encaminhamentos. E aí, quando o Eduardo falou do QR Code, aí eu me lembrei da Vera do ICBS, que faz essa questão do QR Code. Então, acho que nesse encontro, a gente vai ter essa possibilidade de compartilhar muito essas informações, assim. Os problemas são os mesmos nos diferentes andares, nas diferentes unidades, né? Mas, aparentemente, a gente tem os mesmos problemas. Eu acho que vai ser uma oportunidade interessante, presencialmente, da gente trocar isso. Eu acho também, assim, a gente organizou por uma questão geográfica, né? Mas sintam-se à vontade, quem quiser, em todos, quem quiser, em mais de um, quem quiser, puderem, em três, né? A gente só por uma questão geográfica, mas espaço para todo mundo tem. Foi para tentar organizar a vida, assim, de alguma forma facilitar a vida de todo mundo. Mas o espaço está super aberto, sintam-se super convidados. A nossa ideia de ir, né, até o campus era exatamente facilitar a logística da unidade, mas eventualmente no dia 2, sei lá, o pessoal da saúde não pode, vai no dia 9 e vice-versa, fiquem à vontade. Colegas, aproveitando, temos mais alguma dúvida, mais alguma questão, algum encaminhamento que vocês gostariam? Vi que a professora Vera está digitando, a Juliana. Vocês podem informar também aos colegas da pós-graduação que a apresentação vai ser bastante similar, ela só vai ser um pouquinho mais focada, ela vai ter mais tabelas e formulários que precisam, né, ser preenchidos, mas a gente vai continuar levando esse assunto da pós-graduação adiante, porque é realmente importante a gente estreitar todas as fronteiras entre os diferentes setores. E sim, dependendo da disponibilidade de vocês, podem participar do evento em outros campos, sem problema algum, certo? Bom, então, acho que podemos agradecer a presença de todos. Muito obrigado, muito enriquecedor. Um agradecimento aqui especial ao Eduardo, não apenas, né, por ter aceitado a coordenação do fórum, mas também pela participação super qualificada aqui no debate e nas questões. Seguimos na avaliação, nos vemos na próxima quinta, presencialmente lá no Campus da Saúde, no Campus do Centro, e aí, na outra semana, no Campus do Vale. Tá? Estamos à total disposição de vocês e estamos muito ansiosas por esse encontro presencial, que é o primeiro presencial que a gente está fazendo depois da pandemia. Vamos lá, estreitar vínculos, né? Fazer vínculos, conhecer gente. Porque aqui a gente bota a cara, mas a gente não enxerga o rosto das pessoas que estão aqui, a gente também precisa desse contato, né? Então a gente está indo aí. Muitíssimo obrigada pela participação de todos, parabéns, Soraya. Excelente tua fala, de super qualidade, parabéns, foi ótimo. Obrigada a CPA também, viu? Tivemos um apoio bacana aqui dos colegas na tarde de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. E agradecer lá ao nosso bastidor da SAI. Vi que as colegas da regulação estavam conectadas. Um agradecimento especial ao Gisele e Jordário, que estão fazendo aqui a nossa burocracia. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima semana.